Leis inusitadas que não parecem verdade. Você já ouviu falar de leis estranhas, mas existem algumas que são tão absurdas, tão fora da realidade, que parecem ter sido criadas por alguém entediado numa tarde chuvosa. Só que não. São reais, foram discutidas, aprovadas e colocadas nos livros oficiais. Hoje você vai conhecer leis tão improváveis que a primeira reação é rir. E a segunda é perguntar: quem fez isso e por quê? Respira fundo, porque o ser humano não conhece limites quando o assunto é criar regras. O urso fotogênico. No Alasca existe uma lei curiosíssima. É proibido acordar um urso que está hibernando só para tirar uma foto. Sim, isso mesmo. Alguém achou que seria uma ótima ideia cutucar um urso dormindo para garantir aquela selfie. Spoiler, não foi uma boa ideia. A situação deu tão errado que virou crime. Imagina o policial registrando o boletim. Agressor foi atacado por urso após tentativa de sessão fotográfica. Moral da história: se o urso está dormindo, deixa ele lá vivendo o sonho dele. E você continua vivo no seu. As pipas proibidas. Dubai é famosa por luxo, arranha-céus e regras rígidas. Mas uma das mais inusitadas é: soltar pipa é ilegal sem permissão oficial. Sim, você precisa de uma autorização do governo para empinar uma pipa. Parece exagero? Talvez. Mas o motivo até faz sentido. Pipas atrapalham trajetórias aéreas e podem interferir nos helicópteros que vivem sobrevoando a cidade. Agora imagine a cena: fiscal abordando uma criança e pedindo licença para verificar documentos. Da pipa. O travesseiro cheiroso. Em algumas regiões da França, existiam leis antigas que proibiam guardar queijo debaixo do travesseiro como amuleto de sorte. E não, isso não é exagero. A prática era tão comum que as autoridades se irritaram e proibiram oficialmente. Agora, pense comigo. O que leva alguém a achar que dormir com um queijo pode trazer fortuna? Fora o fato de que você acorda com o travesseiro fedendo. Parabéns aos franceses, eles criaram a lei mais aromática da história. A girafa urbana. Na Geórgia, nos Estados Unidos, é proibido amarrar uma girafa em um poste ou hidrante. Isso abre algumas perguntas importantes. Por que alguém tinha uma girafa? Por que estavam levando a girafa para dar uma volta? E por que amarraram justamente no hidrante? Não sabemos, mas sabemos que foi o suficiente para virar lei. Imagina o policial dizendo: senhor, por favor, retire imediatamente sua girafa do hidrante. Nada mais normal. Metun, proibido morrer. E agora uma das mais famosas. No Reino Unido, é ilegal morrer dentro do parlamento. Isso acontece porque, tecnicamente, quem morre lá teria direito a um funeral de Estado. E como ninguém quer lidar com essa burocracia toda, decidiram proibir. A melhor parte dessa lei é a lógica impossível. Se você morrer lá, já descumpriu a regra. Mas você também não pode ser punido porque está morto. Uma lei 100% eficiente porque ninguém pode reclamar. A geleia perigosa 330-405. No Canadá, patês e geleias de carne são considerados itens perigosos para transporte aéreo. Entre armas, líquidos inflamáveis e objetos cortantes, está lá: geleia de carne. Segundo as regras, o produto tem potencial de causar problemas de segurança. Agora, que tipo de problema? Não sabemos, mas a imaginação corre solta. Talvez alguém tenha tentado esconder algo dentro do patê. Ou talvez a geleia seja tão ruim que realmente representa ameaça pública. O barco chocalhando. Na Irlanda, barcos que navegam à noite precisam ter uma lanterna e um sino. A lanterna todo mundo entende, mas o sino, aparentemente o barulho ajuda a alertar outros barcos na neblina. Mas é impossível não imaginar um pescador indo calmamente trabalhar às 3 da manhã e o barco fazendo blim, blim, blim na calmaria total. A Irlanda conseguiu transformar navegação noturna numa serenata involuntária. O macaco motorista.
Em Arkansas, nos Estados Unidos, existe uma lei que considera perigoso dirigir com um macaco no banco do passageiro. Isso significa que, em algum momento da história, um macaco surtou dentro de um carro, provavelmente pulou no volante, tentou comer o retrovisor e causou confusão suficiente para virar regra. É engraçado imaginar os legisladores sentados discutindo seriamente: devemos controlar o comportamento de macacos caroneiros. E alguém respondeu: sim, precisamos. O assobio proibido, 5:20, 5:50. No Líbano, algumas tradições antigas proibiam assobiar dentro de casa. Acreditava-se que o assobio chamava espíritos malignos. Então, se você estivesse de boa cantarolando sua música preferida, podia levar bronca por invocar entidades perigosas. Imagina a situação: você feliz assobiando e sua avó libanesa gritando do outro cômodo: para com isso antes que você chame coisa ruim. A hospitalidade obrigatória. Em certas regiões da Grécia Antiga, existia uma lei que tornava obrigatório oferecer água a qualquer pessoa que batesse à sua porta pedindo. Recusar podia ser considerado crime. Essa é talvez a lei mais simpática da lista. Basicamente, você era obrigado a ser educado. Imagine isso hoje. Alguém toca a campainha, pede um copo d'água e você, com medo de ser processado, corre para encher o copo sorrindo. Essas leis parecem brincadeira, mas são completamente reais e provam que a humanidade não tem limites para criar regras curiosas. Me conta aí, qual dessas leis você achou a mais absurda ou a mais engraçada? Eu quero saber.